Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, galera. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas desde já sinta-se abraçado. É uma honra para mim poder receber vocês aqui nessa viagem que estamos fazendo do estudo da escatologia bíblica. Semana passada nós falamos sobre o pré-milenismo, tanto histórico ou clássico, e falamos também sobre o pré-milenismo dispensacionalista. E hoje nós vamos condensar aqui no mesmo vídeo sobre o amilenismo e sobre o pós-milenismo. São visões bem similares, né? Então dá para a gente colocar no mesmo vídeo e falar no mesmo vídeo, que são poucas as diferenças, dá para a gente falar no mesmo vídeo. Mas antes eu quero fazer algumas considerações. Está entendendo? Está anotando? Está estudando extra, Anselmo, fora aqui os meus vídeos que você está assistindo, você está estudando? Quando eu falo alguma palavra que desperta o seu interesse, você anota ela e vai estudar. Como o vídeo é gravado, dá para você parar, você fazer isso. Eu estava lançando às segundas-feiras, mas às vezes dá para colocar o vídeo na terça. Hoje nós estamos lançando esse vídeo na quarta-feira. E eu espero que esteja sendo produtivo para você, está sendo muito produtivo para mim. Algumas pessoas têm me dado um feedback fora aqui do YouTube. Mas se você puder, me dê esse feedback aqui também nos comentários, sabe? Deixa um comentário. A plataforma funciona assim, existe um engajamento maior, o algoritmo da plataforma funciona quando você compartilha, quando você dá o clique ali no gostei, né, no curtir, quando você faz algum comentário, a plataforma entende que o vídeo tem uma certa relevância. Então, os comentários, os feedbacks que você tem me dado extra YouTube, se você quiser, faça aqui também, vai ser muito proveitoso. E se está sendo proveitoso para você, compartilhe, para que seja proveitoso para uma outra pessoa. Sabe, só vou te pedir que você faça uma única ressalva. Assista aos vídeos anteriores para você não ficar perdido. Porque se você chegou até esse vídeo aqui, existem alguns vídeos que explicam outras questões da escatologia. Se você pegar direto aqui, você vai ficar meio que boiando. Então, para que haja um entendimento melhor, assista aos outros vídeos. São vídeos pequenos, no máximo meia hora de vídeo aí. Você vai poder assistir, fazer as suas anotações, os seus apontamentos. E daí você vai estar aprendendo aqui junto comigo, junto com todos aqueles que estão aqui aprendendo. Então, hoje, nós vamos falar sobre o amilenismo. Estamos falando sobre as diferentes interpretações sobre o milênio. Já vimos o pré-milenismo histórico e clássico, nós já vimos o pré-milenismo dispensacionalista, e hoje nós vamos falar sobre o amilenismo e sobre o pós-milenismo. Mas antes, como fiz na semana passada, eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4, que está aí na tela. Vamos ler. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse texto aí, que fala claramente, explicitamente sobre o milênio, é um texto que eu tenho utilizado aqui para o nosso estudo, tanto para falar do pré-milenismo, como para falar agora sim, do amilenismo e pós-milenismo. O amilenista, quando olha para esse texto, ele vê o texto um pouquinho diferente, porque a abordagem amilenista não é uma abordagem futurista conforme a pré-milenista. Quando o pré-milenista olha para esse texto, ele vê uma profecia em andamento. E aí ele pega, por exemplo, né,
Primeiro que para o amilenista, o milênio não são 1000 anos literais, conforme está aí na tela. São 1000 anos simbólicos, ou seja, pode ser 1000, pode ser 1500, pode ser 2000, 2500, não se sabe ao certo, né? O interessante é que, para a visão amilenista, o milênio, de forma alguma, ele é literal. Também para o pós-milenista. Milênio não é literal. Então, Apocalipse ele está em processo. Em processo. Já para o pré-milenista, depois da segunda vinda, que começa o milênio, segundo a visão pré-milenista, Apocalipse 20 vai se cumprir. E para o amilenista, Anselmo, e para o pós-milenista? Parte se cumpriu, parte está em andamento e parte ainda vai se cumprir, ou seja, é uma profecia em andamento. Como você sabe, para o amilenista, o milênio começa quando Jesus vem na primeira vinda e ele fala, é chegado o reino dos céus, e ali começa o milênio para o amilenista e para o pós-milenista. Então, o que acontece? Satanás ele é preso. Quando isso acontece? Lá no advento da primeira vinda, primeiro século, no advento da primeira vinda. Então, essa para o amilenista é uma profecia que parte se cumpriu, parte está se cumprindo. Por que está se cumprindo? Satanás ainda continua preso, ele só será solto no finalzinho do milênio, que não é literal para o amilenista nem para o pós-milenista. Então, a forma como o pré-milenista vê Apocalipse 20 é uma forma. A forma como o amilenismo e o pós-milenismo vê é uma outra forma. Então, depende da interpretação sobre o milênio, a abordagem de Apocalipse 20, não só de Apocalipse 20, como todo o livro do Apocalipse, os reformados, né, que são a grande maioria aqui dos amilenistas e pós-milenistas, são cristãos reformados, inclusive o catolicismo romano. Eles, para os reformados, eles entendem todo o livro do Apocalipse como 7 sessões distintas, né? Que são sessões que vão tratando de partes do Apocalipse, não são aquelas coisas que ensinam de coisas distintas e sucessivas, não. São recapitulações do mesmo período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, não é aquela coisa estanque. Isso aqui ocorreu ou vai ocorrer lá no futuro. Não, não, não. É uma recapitulação. São 7 períodos que eles entendem o Apocalipse, que vai recapitulando, e tem um intervalo aqui entre primeira vinda e segunda vinda, e isso vai se recapitulando, e cada sessão dessa vai mostrar essa recapitulação. Isso é chamado de paralelismo, essa palavra é difícil mesmo, né? Paralelismo progressivo, que divide o Apocalipse em 7 sessões, e quem faz essa divisão aí é um cara chamado William Hendricks, né? Do livro Mais que Vencedores. Se você quiser depois acessar aí e ver o livro Mais que Vencedores, ele divide o Apocalipse, e essa divisão que ele faz, ela se tornou muito, muito comum entre os cristãos reformados, e eles pegam o Apocalipse e dividem em 7 sessões para o estudo do Apocalipse, né? Então, vamos lá. Satanás é preso desde a primeira vinda de Cristo, e temos aqui algumas bases bíblicas, né? Apocalipse 23 já se cumpriu, Satanás foi preso. Temos uma outra base bíblica aqui, em Mateus 12, do verso 26 ao verso 29, acho que vale a pena ler, eu vou ler aqui. Mateus, capítulo 12, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, quando eu estou estudando, quando eu estou vendo algum vídeo, eu fico com a Bíblia na minha frente, com a internet aberta, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir junto, né? E como é gravado, você pode dar uma pausinha, abrir lá em Mateus 12 e ler, ou você lê aqui comigo junto, mas depois você para e lê com calma. 12, vamos ler do 26 ao 29. Diz assim, o 26, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam vós seus filhos? Por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo
então lhe saqueará a casa. É nesse texto aqui, nesses 2 versículos em especial, que os amilenistas, né, os pós-milenistas, os cristãos reformados, eles se pegam. Eles dizem que quando Jesus vem, quando Jesus ele está ali, começa o seu ministério, ele fala que não tem como isso acontecer, o reino de Deus se manifestar sem que antes se prenda o valente, né? Sem que antes o valente seja preso e assim rouba-lhe os bens para primeiro precisa amarrá-lo. Essa é a base bíblica que defende a prisão de Satanás por 1000 anos do início ali, próxima à vinda de Cristo, na primeira vinda dele. Diferente dos pré-milenistas que vão defender isso de forma futura, após a segunda vida, a parósia, segunda vinda de Cristo. Tem outra referência de Hebreus 2, versículo 14, e mais outra referência aqui em Colossenses 2, no verso 15. E também é interessante você parar aí para ler, não vamos ler, né? Satanás está preso desde a primeira vinda de Cristo. Então, essas são as referências. Estuda com calma essas referências. Tem outras referências, tá? Só separei essas 4 aqui, que são as mais relevantes para o nosso estudo aqui do amilenismo e do pós-milenismo. E é importante a gente frisar aqui essa observação que está aqui ao final. A prisão de Satanás para o amilenista e pós-milenista não significa estar ele completamente inoperante, e sim limitado em suas ações, principalmente com relação à igreja. Então, a prisão de Satanás por pré-milenista é uma coisa, ele está completamente preso, sem poder de atuação. Já para os reformados, a prisão de Satanás não é uma prisão que ele vai estar completamente preso, e sim ele vai estar limitado em suas ações, principalmente com relação à igreja, ou seja, ele vai estar atuando, mas de forma limitada. Satanás, ele atua, mas de forma limitada. Essa é a visão do amilenismo, né? Agora eu quero fazer uma diferenciação entre amilenismo clássico e agostiniano, que o amilenismo também ele se divide em 2, né? São 2 vertentes do amilenismo, que é a nossa próxima tela. Ele se divide em 2. E eu fiz aqui um quadro comparativo para a gente entender. O que está em vermelho é exclusivamente do amilenismo clássico. O que está em azul é exclusivamente do amilenismo agostiniano. E o que está em preto é algo comum entre ambas as visões aqui, tanto a clássica como a agostiniana. Amilenismo agostiniano porque é cunhado por Agostinho, né? Por isso é amilenismo agostiniano. O amilenismo clássico, aqui vão se encontrar as igrejas reformadas, tá? As igrejas que têm uma teologia reformada, que têm uma escatologia reformada, então elas vão pensar de forma clássica. Já alguns vão pensar de forma agostiniana. Entre os que pensam o amilenismo de forma agostiniana, está a católica, adotado pelo catolicismo romano. O catolicismo romano é adepto do amilenismo agostiniano. E os reformados ficam aqui do lado mais clássico da coisa. Então, vamos ver aqui o que é comum entre ambos. O milênio é simbólico e não literal. Então, não há briga aqui. Eles pensam de igual forma. O milênio ele não é literal, ele é simbólico, e tanto o clássico como o agostiniano pensam de igual forma. O reino milenar é espiritual por intermédio dos santos no céu. Para o amilenismo clássico, o reino milenar ele é um reino espiritual, é reino dos céus. Está reinando dos céus com os santos no céu. Já para o amilenismo agostiniano, o reino milenar ele é um reino espiritual, porém é um reino terreno por intermédio da igreja aqui na Terra. É um reino milenar terreno, por intermédio da igreja, dos santos que estão aqui na Terra. Então, é uma diferença pequena, mas é uma diferença, embora sutil, ela é grande, né? Eu falei pequena, mas embora sutil, ela é uma enorme diferença. Um está reinando no céu, com os santos que já se foram, que já partiram, já morreram, foram martirizados. E já o agostiniano é aquele que está reinando aqui na Terra, com os santos aqui, através da igreja. Né? E não tem essa diferenciação, você sabe, entre igreja e Israel, para o amilenismo e para o tanto clássico agostiniano,
Igreja e Israel são a mesma coisa, né? Outra coisa que é comum, tanto ao clássico como ao agostiniano, é a questão de Satanás estar preso e limitado em suas ações. Eles pensam igualzinho. Satanás ele foi preso com a primeira vinda de Cristo e ele está somente limitado nas suas ações, principalmente com relação a ações que dizem respeito à igreja. Ele está limitado. Então, tanto o clássico como o agostiniano pensam igualzinho. Crescimento contínuo do bem contra o mal até a segunda vinda. Assim pensa o amilenismo clássico. Ou seja, vai acontecer um crescimento do bem contra o mal até a segunda vinda de Cristo. E o que o amilenismo agostiniano pensa um pouquinho diferente, ou seja, a presente era vai piorando até culminar na segunda vinda. É uma coisa, é uma visão bem distinta uma do outro, né? Ou seja, enquanto o clássico acredita que a igreja vai vencendo, né? Conforme é um pensamento muito similar ao pós-milenismo. Em alguns momentos eles até se confundem, né? É aquele crescimento bem otimista. O amilenismo clássico pensa dessa forma. Já o agostiniano não. A coisa vai piorando, as coisas vão se intensificando e vem aí a tribulação até culminar na segunda vinda de Cristo. É o amilenismo agostiniano, né? E tem uma outra questão que aí já é especificamente somente do amilenismo agostiniano, que é adotado pelo catolicismo romano, que é a questão do purgatório, embora eu não tenha colocado aqui, mas é algo muito abordado dentro do amilenismo agostiniano, a doutrina do purgatório e a doutrina do limbo, né? E tem uma diferença entre purgatório e limbo. O purgatório, não dá para a gente se aprofundar um pouquinho aqui sobre a doutrina do purgatório, mas você que foi católico, fez catequese, fez catecismo, você entende muito bem e fala a respeito daquelas questões de crimes perdoáveis, né? De crimes perdoáveis, né? De pecados, eles chamam pecados venais, é aquele pecado passível de perdão, né? Seria isso, aquele pecado passível de perdão. Então, a pessoa ela fica ali no purgatório, que é um período de tempo que você vai passar por uma purificação final até você ascender, de fato, ao reino dos céus, que vai ser o reino eterno, aliás, o estado eterno com Deus. É a questão da doutrina do purgatório. O amilenismo agostiniano se aprofunda muito nisso. E também na do limbo, embora a doutrina do limbo tenha sido descartada em 2007, se você pesquisar, você vai ver que o Papa Bento XVI, ele faz um decreto em 2007, e a doutrina do limbo pregava que as crianças que não se batizavam, elas ficavam no limbo, né? Ficavam ali no limbo. E essa doutrina ela foi expurgada pelo próprio catolicismo romano em 2007, com um decreto do Papa Bento XVI e por um colégio de teólogos que se reuniu naquela época, e a doutrina do limbo já não é mais uma realidade dentro do amilenismo agostiniano, embora na história você vai encontrar muito sobre isso, mas hoje em dia o pensamento corrente atual do amilenismo agostiniano não se considera mais essa questão do limbo, o catolicismo romano não considera mais. Molhar o bico aqui um pouquinho. Então, essas são as diferenças entre o amilenismo clássico e agostiniano. Tem algumas outras, mas as principais são essas aqui. Eu quero falar agora sobre um quadro comparativo. Assim como fiz no pré-milenismo lá, dispensacionalista e o histórico, eu quero fazer aqui um quadro comparativo. Quando você visualiza o quadro comparativo, que é a nossa próxima tela, eu acho que quando você visualiza facilita o seu entendimento daquilo que a gente está falando. Então, o quadro do amilenismo é esse aí, ó. Tem a cruz de Cristo ali, que é a primeira vinda, né? Satanás é preso, aquele texto que nós lemos, primeiro o valente ele é preso, né? Para que a casa seja saqueada, que é a referência à base bíblica, né? Para a prisão de Satanás dentro do amilenismo e do pós-milenismo. Essa parte em branco embaixo dessa linha azul está escrito assim: reino milenar não literal. Cristo reina com os salvos no céu, ou seja, para o amilenismo é o reino dos céus. Esse período de milênio, ele não é literal, ou seja, é um período. Simplesmente um período que não se sabe quanto tempo vai durar, até que chegue a tribulação, ela vai acontecendo ao longo da história, né? Eles não acreditam na grande tribulação como um período de 7 anos, conforme crê
o pré-milenismo, tanto o histórico e o dispensacionalista, não acreditam assim. Eles acreditam que a tribulação e a grande tribulação é algo que vem acontecendo ao longo da história e vai só acentuar conforme for chegando o advento da segunda vinda de Cristo. Enquanto o reino está acontecendo, essas coisas estão acontecendo concomitantemente, né? Então, lá no finalzinho, antes que termine o milênio, antes do advento da segunda vinda, o que acontece? Satanás, ele é solto, aí acontece a volta de Cristo, julgamento, estado eterno. Esse aí é o quadro do amilenismo. Falando um pouquinho sobre a abordagem pós-milenista agora, no nosso próximo quadro, eles têm Mateus 13 como a sua base bíblica. E as parábolas de Mateus, capítulo 13, destacam bem a tese deles. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do fermento. Eles usam muito essas parábolas como base teológica para dizer sobre o pós-milenismo. O que prega a visão pós-milenista? Pós-milênio, o milênio ele não é literal na Terra, conforme o amilenismo, também não é literal, é um período de tempo. E alguns defensores do pós-milenismo, né, o mais conhecido aqui, João Calvino, né, 1509 a 1605, Martin Bucer, Thomas Bridgman, perdoe se eu estiver pronunciando de forma errada, tá? Não entendo o inglês, então estou lendo aqui da forma que eu acho que está correta, mas se eu tiver... Tem a galera aí que é fera em inglês, pode me corrigir depois em off aqui. E o último foi o pai do presbiterianismo inglês, que foi o Bridgman, né? Thomas Bridgman. Se você observar a data de nascimento desses caras, eles estão ali um pouquinho antes da reforma e pós-reforma. Então, os reformadores, a teologia reformada, ela defende também o pós-milenismo, né? Alguns ficam ali migrando entre pós-milenismo e amilenismo, mas o defensor maior aqui, que eu acredito, do pós-milenismo é João Calvino, né? Como é uma visão bem similar, a distinção entre pós-milenismo e amilenismo é bem pouquinha, então os reformadores eles ficam aqui entre essas duas visões, entre a visão amilenista e pós-milenista. Mas eu queria trazer esses defensores aqui para que você tivesse noção de quem defende e a igreja presbiteriana como uma igreja reformada, né? Não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro, você vê que eles adotam uma teologia reformada, não só para o entendimento escatológico, mas para o entendimento de toda a Escritura, né? E são muito fortes no ensino e ensinam aí tanto o amilenismo como o pós-milenismo com uma teologia mais coerente com aquilo que eles pensam dentro da teologia. No próximo quadro, nós vamos mostrar aqui um quadro também de linha do tempo do pós-milenismo. Como você vê, né, se a gente pudesse colocar os dois quadros aqui em comparação, é bem similar, né? Tá ali, Satanás é preso no início, Satanás é solto lá no final, o reino milenar não é literal, igualzinho. A diferença aqui entre amilenismo e pós-milenismo é que, por amilenismo, Cristo reina no céu, é um reino dos céus. Já para o pós-milenismo, Cristo reina na terra por intermédio da igreja. É uma diferença bem sutil, né? Um está reinando no céu e o outro está reinando na terra por intermédio da igreja. O reino dos céus, amilenismo. O reino da terra, por intermédio da igreja, pós-milenismo. Tem essa pequena diferença. E uma outra pequena diferença também é que o pós-milenismo é uma visão otimista, que o evangelho vai ser pregado em todas as nações e quando o evangelho estiver explodido em toda a terra, aí tem a segunda vinda parósia e aí acontece todo o restante, Satanás é solto, julgamento e estado eterno. Então, são duas pequenas diferenças, né, bem sutis, mas que trazem toda uma diferença aí dentro da visão pós-milenista e amilenista. Alguns consideram um pós-milenismo um pouco em desuso, né? Muitos pós-milenistas que defendiam isso até da era reformada, hoje já não defendem mais, defendem que o amilenismo é uma visão mais coerente dentro da visão reformada. Ou seja, mas existem ainda hoje defensores do pós-milenismo, embora seja uma visão ainda que está caindo em desuso, né? Mas tem sempre os seus defensores. Assim como tem os defensores do pré-milenismo clássico, histórico, né, clássico,
tem os defensores do dispensacionalismo, tem os defensores do pós-milenismo e do amilenismo. Então, eu espero que tenha ficado aí bem diferenciado na sua mente a diferença entre pré-milenismo histórico ou clássico e dispensacionalista. Se não ficou, volta lá no que é o dispensacionalismo, vê o vídeo de novo, para que haja um entendimento melhor. E hoje, falando nosso último tópico aí sobre as interpretações quanto ao milênio, essa era a nossa última parte, que era falar sobre o amilenismo e sobre o pós-milenismo. Na semana que vem, a gente vai entrar numa outra esfera de estudo, que é as diferentes interpretações quanto ao arrebatamento. Nós falamos sobre as diferentes interpretações quanto ao milênio, e a partir da semana que vem a gente vai falar as diferentes interpretações quanto ao arrebatamento. Tem a pré-tribulacionista, tem a mid- ou mesotribulacionista, ou a pós-tribulacionista. Não vai dar para fazer tudo num único vídeo, vou ver como é que eu vou fazer, se cada uma dessas vai ser um vídeo, ou se vai dar para condensar alguma aqui junto. O que ficar, hoje o vídeo deu para ficar dentro dos 30 minutos, para não ficar um vídeo pesado. Mas na semana que vem eu peço que você já comece a estudar, fazer os seus questionamentos, os seus apontamentos. Coloque aqui nos comentários para que a gente possa, na semana que vem, começar com comentários sobre este vídeo do amilenismo, do pós-milenismo. E na semana que vem a gente encara aqui essas diferentes interpretações sobre o arrebatamento. Vem muita coisa boa por aí. Estou preparando uns negócios bem legais. Então, espero que você esteja comigo na próxima aula. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Te espero. Beijo no teu coração. Fique com Deus.